Olá, meu nome é Ariadne Augusto e eu vou começar a apresentar o nosso trabalho com o tema perturbadores. Esses são alguns tópicos que vamos abordar durante a apresentação, começando com o histórico, mecanismo de ação, usos terapêuticos, efeitos adversos, dependência e, por fim, os tratamentos para a dependência. Então vamos falar um pouco sobre o histórico dessas drogas perturbadoras. O uso de substâncias entorpecentes pelo homem é quase tão antigo quanto sua própria existência. Durante milhares de anos, essas substâncias foram usadas com finalidades religiosas, culturais, curativas e relaxantes. A maioria dessas drogas perturbadoras, também conhecidas como alucinógenas e psicodélicas, eram provenientes de plantas, e essas plantas eram chamadas de plantas divinas por diversas culturas primitivas. E por que isso acontecia? Porque essas drogas atuam perturbando o sistema nervoso central. Ou seja, elas fazem com que nossos sentidos, percepções e pensamentos atuem de uma forma anormal, fazendo com que comecemos a ter alucinações, delírios e ver o mundo de uma forma totalmente diferente, como se fosse meio que um sonho, alguma coisa assim. Ou seja, as pessoas que ingeriam essas substâncias acreditavam que estavam recebendo mensagens divinas, e por conta dessas alucinações, alterações de visão, audição, olfato, e elas sentiam que estavam sendo levadas para outra dimensão. Então, por conta dessas crenças, essas plantas elas eram muito utilizadas em rituais para conversar com uma força maior. Já nos dias atuais, essas drogas são usadas principalmente de forma recreativa, ou seja, elas são usadas de maneira esporádica em situações de lazer, diversão, principalmente em shows, baladas, rodas de amigos, com a justificativa de aumentar a euforia e os sentidos, proporcionando uma experiência mais interessante para as pessoas. Ao contrário de antigamente, né, esses alucinógenos eles vinham de meios naturais, né, das plantas, e hoje em dia existe uma grande variedade de drogas sintéticas também, como o LSD e o êxtase. Em meados da década de 60, mais ou menos, algumas substâncias perturbadoras, como a maconha e o LSD, se tornaram muito populares, principalmente por causa do movimento hippie que existia naquela época. E essas drogas eram meio que uma forma de libertação e de expressão para manifestações simbólicas apoiadas no slogan Amor e Paz. Falando um pouco agora sobre o surgimento de cada uma em específico, começando com a maconha, que seria a primeira a ser evidenciada aproximadamente 7.000 anos antes de Cristo. Não se sabe ao certo aonde que ela surgiu, pois existem vários relatos de lugares diferentes, como com os chineses, na Índia e no Afeganistão, mas independente disso, em todos os relatos, ela foi mostrada como sendo usada para uso medicinal e religioso, e a sua ingestão era comendo ou servido no chá. Diferentemente dos dias atuais, né, que se assemelha muito a um cigarro, que é enrolado e fumado. Em meados de 1500, ela chegou na América do Sul através dos escravos. Entretanto, seu uso como entorpecente só se deu a partir do século XIX. Agora sobre os cogumelos, a civilização maia utilizava esse fungo há mais ou menos 3.500 anos atrás e chamava ele de carne dos deuses. Além disso, era muito usado no México, Guatemala e Amazonas em rituais religiosos e curandeiros. Existem também os anticolinérgicos, começando com os naturais, e um exemplo desses é a planta trombeteira, que foi evidenciado pela primeira vez em 1866 por um médico na Bahia que relatou um caso de 2 escravos que falavam que estavam tendo alucinações, e isso aconteceu depois deles terem tomado um chá dessa planta. Já os anticolinérgicos sintéticos foram datados a partir de 1970 e um deles é o Artane. Agora vamos falar um pouco sobre o êxtase. Ele foi descoberto em 1912, entretanto, só começou a ser usado nos anos 50, com fins experimentais pela polícia em interrogatórios e em psicoterapia, e naquela época ela era chamada de droga da verdade. Por fim, temos o LSD, que foi descoberto em 1943 por um químico suíço chamado Albert Hofmann, que durante uma pesquisa com o fungo ergot acabou ingerindo acidentalmente uma pequena quantidade desse ácido lisérgico, que é produzido por esse fungo, e isso resultou em diversas alucinações, e ali se deu a origem do LSD. Existem algumas diferenças entre os alucinógenos, podendo esse ser primário ou secundário. Os alucinógenos primários, eles agem em doses muito pequenas, atingindo só o cérebro, então eles não afetam outras funções do organismo. Alguns desses são a maconha e o LSD. Já os alucinógenos secundários, eles também conseguem induzir o efeito alucinógeno, entretanto as suas doses acabam afetando outras funções do organismo.
E exemplos desses são os anticolinérgicos, como o Artane. Além disso, temos também os alucinógenos naturais e os sintéticos. Os naturais são aqueles que não são produzidos no laboratório, ou seja, eles não possuem uma composição de produtos químicos. E exemplos são a maconha e o cogumelo. Já os sintéticos, eles são substâncias sintetizadas no laboratório e possuem composição de psicoativos. E exemplos são o LSD e o êxtase. Oi, gente, eu sou o Pedro e eu vou falar dos mecanismos de ação de alguns perturbadores. Primeiro, a maconha, que tem dois tipos de receptores, CB1 e CB2, que são receptores canabidóis. Eles são acoplados a uma proteína G, que a grande maioria das vezes é uma proteína GI, então vai gerar efeitos inibitórios. O CB1, que é o mais encontrado no nosso corpo, ele é espalhado de uma forma bem heterogênea, não tem números parecidos em determinadas áreas do encéfalo, por exemplo, não, tem bastantes números em certas partes do encéfalo, tá no sistema nervoso central inteiro e no sistema nervoso periférico também. O CB2 fica majoritariamente no nosso sistema nervoso periférico e é bastante encontrado também em células imunes do nosso sistema imunológico. O receptor CB1, que fica acoplado à proteína G, tem efeitos que nós vimos durante as aulas, gera diminuição da adenosine e da MPC, a MPC cíclica, né? E causa efeitos reguladores também nos canais de CA e de K+. O agonista mais conhecido dos receptores de CB1 e CB2 é o THC, né? Que é o princípio ativo da maconha. Os cogumelos, a gente escolheu a Amanita muscaria e o Psilocybe cubensis. A Amanita muscaria, o princípio ativo é o muscimol, e tem afinidade com receptores de GABA A e GABA C. No GABA A, ela é agonista, e no GABA C é agonista parcial. E também outra coisa que faz, que gera, né, o consumo disso, é inibição da retomada do GABA, da venda sináptica, ele não consegue ser reaproveitado. E também, o muscimol serve como substrato para enzimas metabolizadoras do GABA. O psilocibe cubensis, o princípio ativo é a psilocibina, que estimula a atividade simpática e serotonérgica, que são efeitos parecidos com o LSD, que é o que eu vou falar daqui a pouco. E ela é agonista do receptor 5-HT, que é de serotonina. E os efeitos desse psilocybe cubensis podem ser tanto inibitórios quanto excitatórios, mas a maioria encontrada, que a gente encontrou na literatura, são de excitatórios. O LSD, como eu disse, tem uma ação parecida com a daquele último cogumelo. É uma ação agonista nos receptores de serotonina, principalmente 5-HT2A, e ação moduladora nos receptores 5-HT2C e 5-HT1A. E a geração de efeitos ainda não é completamente compreendido, no sentido de por que que o LSD, por que que os processos que ele gera de ser agonista dos receptores serotonérgicos e tudo mais, como que isso gera os efeitos que a gente conhece de alucinações e tudo mais, isso ainda não é completamente compreendido. Em seguida, o êxtase, que aumenta a liberação de todas as monoaminas, não, mas principalmente serotonina e noradrenalina, e em menor quantidade a dopamina. Ele é um agonista serotonérgico e bloqueia os receptores de monoaminas, os autorreceptores de monoaminas, no neurônio pré-sináptico, tanto de serotonina quanto noradrenalina e dopamina. Além disso, inibe também a MAO e isso faz com que o metabolismo dessas monoaminas seja atrasado. Por último, drogas anticolinérgicas, que existem mais de 600 remédios que têm pelo menos algum tipo de ação colinérgica no consumo deles. Eles são os remédios anticolinérgicos são agonistas competitivos com o neurotransmissor acetilcolina e eles afetam predominantemente os receptores muscarínicos na célula-alvo do órgão em questão, certo? Do sistema parasimpático é o que eles mais fazem, é onde faz efeito as drogas anticolinérgicas. Tanto nas vias periféricas quanto no sistema nervoso central também. Outro receptor que as drogas anticolinérgicas influenciam, mas em menor nível,
são os receptores nicotínicos, no neurônio pós-sináptico, no gânglio pós-sináptico. O exemplo de droga anticolinérgica é o glicopirrolato, que é utilizado em anestesias, e o que ele faz é diminuir a salivação e secreções traqueais. E é isso. Oi, eu sou a Luana e eu vou falar sobre os usos terapêuticos dos perturbadores. Começando pela LSD, quando associada com a psicoterapia, ela é eficaz no tratamento de depressão e ansiedade em pacientes terminais. Segundo o psiquiatra Peter Yasser, que foi coordenador de uma pesquisa sobre a LSD em 2014, a droga interage com neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, provocando uma espécie de sonho acordado muito vívido, que leva os pacientes a um profundo contato com suas pendências e ao enfrentamento de seus medos. Por isso, ela seria eficiente para esses tratamentos. Já falando sobre a MDMA, estão sendo realizados estudos para utilizar essa droga no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, porque, por interagir com diferentes sistemas neurotransmissores, ela facilitaria o tratamento quando associada à psicoterapia, já que o paciente teria um nível de engajamento emocional mais apropriado para reviver algumas experiências traumáticas. Porém, apesar de várias pesquisas sugerirem sua eficácia, ela não foi liberada por vários órgãos reguladores. Alguns estudos sobre a cannabis sativa mostraram resultados positivos no controle de náuseas produzidas durante tratamentos de quimioterapia e também como estimulantes do apetite, controle de espasmos em pacientes portadores de esclerose múltipla, no tratamento de glaucoma e dores crônicas, além de mostrar efeito broncodilatador e efeito anticonvulsivo. Além disso, também possui propriedades calmantes, analgésicas e anti-inflamatórios, e apresenta resultados positivos no tratamento de doenças neurodegenerativas, como as doenças de Parkinson e Alzheimer. Agora falando sobre a psicocybe cubensis, estudos indicam os resultados positivos quando utilizada no tratamento de depressão, ansiedade, toque e no combate de vício em álcool e tabaco. Por último, vamos falar sobre os anticolinérgicos. Eles são utilizados no tratamento de disfunções da bexiga, pois inibem a ação dos neurotransmissores responsáveis pela contração da bexiga, aliviando sintomas de hiperatividade, seja com urgência miccional, frequência ou continência urinária. Ela combate distúrbios gastrointestinais e é eficiente para tratar cólicas, além de ser utilizada por médicos oftalmologistas para dilatar pupilas. Também demonstrou resultados positivos no tratamento de efeitos colaterais associados a doenças neurológicas, como para tremores na doença de Parkinson. Oi, eu sou o Henrique e eu vou falar sobre os efeitos adversos do uso dessas substâncias perturbadoras. Começando pela maconha, os efeitos dela dependem de diversos fatores, como a quantidade absorvida, a via de administração, a sensibilidade da pessoa, o local em que acontece, etc. Quanto aos efeitos físicos, os principais são a diminuição da produção de saliva, a dilatação dos vasos sanguíneos, e que geralmente levam aos olhos vermelhos, e o aumento da frequência cardíaca. Como efeitos psíquicos, geralmente ocorre uma euforia leve e uma hilariedade, que é uma facilidade em dar risada e achar as coisas engraçadas. Em outros casos, o uso dessa substância causa sonolência e diminuição da tensão, relaxamento. E, eventualmente, pode causar algumas ilusões, delírios e alucinações. E também acontece geralmente os usuários acabam perdendo um pouco a noção de tempo e espaço. Quanto ao LSD, os efeitos também dependem principalmente da sensibilidade da pessoa, do ambiente que ocorre o uso e da quantidade ingerida. Dentre os principais efeitos do LSD, geralmente temos a dilatação das pupilas, o aumento da frequência cardíaca, insônia, náuseas e vômitos, e também, em alguns casos, a redução do apetite. Já como efeitos psíquicos, geralmente há delírios, alucinações visuais e auditivas, um aumento do estado de alerta, a distorção do senso de tempo e de espaço, uma sinestesia, que seria a mistura entre sensações, então cores acabam adquirindo sons, ou sons com cores, etc. E algumas mudanças radicais de humor, então, por exemplo, de uma euforia
a pessoa passa por uma crise de pânico, etc. Algumas pessoas também sentem as famosas bad trips, que são sensações ruins ou imagens estranhas como deformidades no próprio corpo, ou um outro caso bastante comum relatado é a sensação de perseguição. Em alguns casos um pouco mais extremos, quando a pessoa tem alguma disposição genética, ela pode apresentar alguns sintomas de esquizofrenia. Por fim, há casos de flashback, ou seja, após algumas semanas ou meses do uso, os efeitos já relatados voltam na pessoa, mesmo sem ter outro episódio em que ela ingere a substância. Quanto aos cogumelos, os efeitos variam de acordo com o estado da pessoa no momento de uso, da quantidade e do local em que foi utilizado. Quanto aos efeitos físicos, temos principalmente um aumento da pressão sanguínea e da temperatura corporal, dilatação das pupilas e uma fraqueza muscular. Já quanto aos psíquicos, geralmente há um aumento da sensibilidade perceptiva, ou seja, as sensações são mais intensas, uma sensação de bem-estar, alterações na consciência, no humor e nos pensamentos, e em alguns casos mais raros, causam alucinações, sensação de paranoia e às vezes ataque de pânico e ansiedade. Falando um pouco sobre o MDMA, ou êxtase, os principais efeitos físicos dele são o bruxismo, ou seja, o ranger os dentes, apertar mais forte o maxilar, né? Taquicardia, a diminuição do apetite, a dilatação das pupilas, alguns reflexos exaltados e transpiração. Quanto aos efeitos psíquicos, temos a sensação de intimidade com outras pessoas, um aumento da capacidade comunicativa, autoconfiança e uma euforia, uma certa despreocupação e um aumento da consciência das emoções. Além disso, há também ataques de pânico, má disposição, dificuldade de concentração e insônia. Já quanto aos anticolinérgicos, os principais efeitos físicos são as pupilas dilatadas e sem reflexos, com uma visão borrada, uma secura na boca e nas narinas, uma dificuldade de respiração, um aumento no número de batimentos cardíacos, uma diminuição de pressão sanguínea e intestino preso e aumento da temperatura corporal. Já quanto aos efeitos psíquicos, há uma hipersensibilização da audição, alguns pensamentos sem sentido, meio ilógicos, e em alguns casos mais raros pode causar convulsões, coma e até a morte. Olá, eu sou o Arthur e vou falar um pouco sobre dependência. Dependência é quando uma pessoa faz uso de certa substância e não consegue parar ou diminuir o consumo por vontade própria e sem ajuda externa. O uso prolongado dessa substância pode alterar o funcionamento basal do organismo, que passa a adotar essa substância como parte natural do corpo. A alteração do funcionamento basal leva ao que é chamado de síndrome de abstinência, onde o corpo exibe sintomas físicos ou psicológicos de desconforto quando não está sob o efeito da substância. A pessoa sente a necessidade ou o impulso de fazer o uso para acabar com esse desconforto. As drogas agem nos receptores do sistema nervoso e podem alterar a morfologia deles de acordo com o tempo de exposição, podendo causar uma dessensibilização. A dessensibilização é quando acontece a internalização de alguns receptores na superfície da membrana e isso causa uma certa tolerância. E para conseguir o efeito desejado, é preciso aumentar as doses. A supersensibilização é contrária à dessensibilização. Ocorre externalização excessiva dos receptores na superfície da membrana e quando isso ocorre, uma dose muito baixa pode levar a uma resposta exacerbada ou acentuada. Aqui tem o funcionamento da dessensibilização. Quando a droga atua como um agonista no receptor, ela desencadeia uma resposta biológica semelhante à resposta da substância endógena. Ela vai se ligar no receptor, vai ativar a proteína G e gerar a resposta. Se a estimulação do receptor ocorre com muita frequência, uma proteína vai se ligar no receptor no lugar da proteína G, vai sinalizar para uma proteína transportadora que vai retirar esse receptor da membrana e vai levar ele para uma vesícula. Na vesícula ele vai ser armazenado para uso posterior ou vai ser degradado.
De forma resumida, quando o sistema nervoso é exposto a uma alta dose de uma substância nova, ocorre a sensibilização, que é a pequena externalização dos receptores. Se o uso passa a ser contínuo, ocorre a dessensibilização, que é a internalização dos receptores. Essa é a fase que gera tolerância. Se a suspensão do uso é imediata, ela não é feita de forma gradual, ocorre a supersensibilização, que é a autoexternalização dos receptores. Essa é a fase onde pequenas doses geram altas respostas. Das substâncias que a gente escolheu para estudo, o LSD ele não causa dependência, mas gera uma tolerância. O grande problema está nos riscos de uso prolongado, que pode levar a alteração dos receptores, alteração da percepção de mundo e síndrome do pânico. O MDMA pode levar a algum grau de dependência psicológica com o uso diário e de doses elevadas, e também gera tolerância. A cannabis sativa, em certos casos, pode levar a dependência psicológica e síndrome de abstinência quando é retirada, se o uso é de altas doses, contínuo e um período prolongado de tempo. O psilocybe cubensis, que é um tipo de cogumelo, não causa dependência, mas gera uma tolerância. Os anticolinérgicos geram tolerância e podem causar dependência química que leva a fortes impulsos para consumo. Ok, meu nome é Beatriz, eu vou falar sobre os tratamentos para dependência. Vou iniciar com o LSD. Não existe um tratamento específico para o LSD. O problema dele, ele está muito mais nas consequências psíquicas do que na dependência física em si. E as reações que sejam de ordem psiquiátricas, né, do LSD, elas podem ser resolvidas com um diálogo tranquilizador, em uma sala tranquila, né, em um ambiente que seja menos agitado. Em caso de agitação aguda, aí sim a clorpromazina e o haloperidol podem ser administrados, e o diazepam também pode ser eficaz. O uso regular do LSD, ele contribui para o desenvolvimento ou para o agravamento de transtornos mentais. E entre eles está a esquizofrenia, a ansiedade, a depressão. Como os alucinógenos, eles são rapidamente absorvidos e a intoxicação costuma ser leve, as medidas de descontaminação gastrointestinal, elas não são tão indicadas. Voltando em relação à esquizofrenia, o uso do LSD está frequentemente associado a pacientes que sejam esquizofrênicos ou com predisposição à esquizofrenia. Já o MDMA, o seu uso crônico, né, ele pode levar a diversos distúrbios, como o distúrbio do pânico, psicose, depressão. Há um distúrbio que ele é específico da utilização da droga, chamado flashback, e alguns distúrbios de memória. Entretanto, apesar de não haver medicamentos adequados para a dependência de alucinógenos, existem alguns estudos utilizando a bupropiona no tratamento em abuso continuado de êxtase. Acima de tudo, é recomendado que se faça a termorregulação do paciente, até porque ele entra no estado de hipertermia. Então, é recomendado que se retire a roupa e faça a injeção de líquidos para facilitar essa termorregulação. Em casos extremos, o atendimento deve possuir assistência ventilatória, manter as vias aéreas, realizar medição da temperatura corporal, usar medidas de resfriamento, como, por exemplo, os antagonistas serotonérgicos, a quintancerina e a metilsergida, e os inibidores da recaptação de 5-HT, eles são seletivos ou não. E aí, por exemplo, os antidepressivos tricíclicos fluoxetina, o citalopram, eles são altamente contraindicados, porque eles podem potencializar os efeitos da liberação do 5-HT e diminuir o limiar convulsionante. E o paciente, como ele está com hipertermia, ele está ali com cerca de 41 graus, ele está com uma tendência muito alta de convulsionar. Já a hipertensão, ela pode ser tratada com vasodilatador, como, por exemplo, as fenfetolaminas, e as arritmias com propranolol ou esmolol. Também pode-se realizar a lavagem gástrica.
com administração de carvão ativado e um catártico. E é possível fazer a hidratação endovenosa, já que o paciente vai estar com um alto nível de sudorese. Bom, em caso de agitação, o paciente, mais uma vez, ele deve ser levado a uma sala tranquila e ele pode ser medicado com benzodiazepínicos. E não se deve, em hipótese alguma, utilizar o haloperidol por conta do perigo das convulsões. Deve-se evitar os antagonistas beta-adrenérgicos, principalmente em caso de ingestão conjunta com a cocaína. A cannabis sativa, ela possui um tratamento de intoxicação aguda sintomático, com administração de antipsicóticos. Então, por exemplo, o haloperidol. E na presença de sintomas de ansiedade, seriam benzodiazepínicos, como, por exemplo, o diazepam. Apesar dela não causar, né, esses sintomas que são usuais durante a síndrome de abstinência, o uso regular, crônico da maconha, em altas doses, ele leva à dependência psicológica. E aí nós podemos observar alguns prejuízos na memória, desinteresses, motivação para atividades diárias. E aí, nesse caso, antidepressivos podem ser administrados para o manejo da síndrome amotivacional. Isso caso as abordagens psicossociais falhem, né? Então, sempre bom lembrar que a terapia, em todos os casos de tratamento, ela é indicada. A lavagem gástrica ela só é indicada em casos de ingestão de altas quantidades, seguida pelo carvão ativado. Já os anticolinérgicos, seu tratamento ele consiste basicamente em suporte. O paciente deve ser protegido das tentativas de autolesionamento e para isso pode ser que seja necessário tanto a restrição física quanto a farmacológica. Bom, algumas medidas de suporte seriam a monitorização de sinais vitais, monitorização eletrocardiográfica em casos de arritmias e administração de oxigênio, caso necessário. A lavagem gástrica não é necessária em pequenas ingestões. Já a fisostigmina, ela pode ser administrada especificamente para intoxicação por anticolinérgicos, agindo em sintomas centrais e periféricos. E ela realiza a inibição da acetilcolinesterase. O Psilocybe cubensis. Essa substância, ela é um cogumelo e possui baixa toxicidade, não tendo aí vestígios de vícios físicos e sendo até que relativamente segura. A necessidade de hospitalização após o seu consumo é raramente necessária, mas em casos extremos pode-se realizar a lavagem gástrica. E essas são as referências. Obrigada, pessoal.